meus amigos, minhas amigas, sejam muitíssimo bem-vindos ao último bloco do sábado, bloco 4, o nosso momento literário, hoje contando com a participação do nosso querido Tiago Barbosa e da Adriana Paula. E vamos aos nossos recadinhos, né? Como não poderia deixar de ser, cumprimento a todos que chegaram cedo, viu? Hoje o pessoal chegou bem cedo no nosso bloco, sejam muito bem-vindos. E como não poderíamos deixar de mencionar, durante todo o nosso evento, teremos uma equipe de atendimento fraterno disponível para conversa, caso você que está aí acompanhando, assistindo, sinta necessidade. Para utilizar esse recurso, é só acessar www.espiritismo.net e clicar na aba azul que vai estar no cantinho inferior da tela. A nossa equipe estará pronta para conversar e acolher, tá bom? Procurem, tenho certeza que vai ser de uma grande ajuda. E também a nossa livraria virtual, o nosso congresso está aí a pleno vapor, com muitas palestras, com muito conteúdo, e é claro que a gente não poderia deixar para trás a nossa livraria virtual. Vocês podem encontrar os livros que foram, a gente sempre gosta de lembrar, né? Os livros foram revistos pela nossa equipe, todos os títulos que estão lá foram analisados particularmente pela nossa equipe antes de ser colocado na livraria. Então a gente tem assim vamos dizer assim, uma gama de autores e títulos muito interessantes, de muito aprendizado. E quem quiser acessar, loja.espiritismo.net, e certeza que você vai encontrar algum título do seu interesse. E temos também os sorteios, né? 2 kits que serão sorteados no domingo. Esses kits, cada um deles conterá o livro No Invisível, de Leon Denis, o livro dos Médiuns, de Allan Kardec, A Semente da Esperança, de Alexandre Pereira, pelo Espírito Antônio de Jesus, o livro Fonte de Luz, psicografia do nosso Divaldo, pela Joana de Ângeles, e da mesma dupla, o livro Ilumina-te. Tenho certeza que vocês vão querer participar, cada um dos sorteios tem uma forma, vocês já estão, ao longo do congresso nós estamos falando, mas se você tiver alguma dúvida, www.espiritismo.net/congresso, e lá você terá as informações que você precisa sobre os sorteios, né? E claro, toda a programação de amanhã está lá toda no site, enfim, o Congresso Jovem, o Congressinho, não deixem de acessar, lá vai ter tudo que vocês precisam para ter as informações do nosso congresso. E aqui nós gostaríamos também de agradecer à equipe dos intérpretes de Libras voluntários da CONSEB, a Comunidade Surda Espírita Brasileira, composta de pessoas surdas e ouvintes bilíngues, que são as pessoas que dominam o português e também a Libras, que estudam e divulgam a doutrina espírita para todos. Especialmente agradecemos a intérprete Juliana, do GES-1000, do Rio de Janeiro, Grupo Espírita Mãos Iluminadas, que está compondo a equipe com o CONSEB. E também a Ariane Rabelo e a Elaine Batista, que possivelmente entrará também conosco. A gente agradece profundamente o carinho, a disposição, porque ajuda a levar o nosso congresso ainda mais longe, ainda mais pessoas, promovendo essa inclusão que nós tanto queremos e tanto lutamos. Então, nosso muito obrigado a toda a equipe. E nós teremos aqui agora a primeira participação, a nossa primeira, vamos dizer assim, nossa primeira palestra, com uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro e acompanho muito, que é o nosso Tiago Barbosa. Tiago é escritor e estudioso da obra de Leon Denis e de outros autores espíritas clássicos. Sua pesquisa resultou na obra Somos Pequenos Deuses na Terra, publicado pela editora Frater. Além disso, nosso companheiro participa da comissão organizadora do nosso evento, além de atuar em outras frentes do Espiritismo.net, e contribui na Sociedade Espírita Sorella, no Rio de Janeiro, e também na Sociedade Espírita Primavera, em Minas Gerais. Tiago falará para nós sobre a grandiosa obra de Leon Denis, No Invisível. Tiago, seja muito bem-vindo, que Jesus possa te abençoar, te inspirar. A palavra está com você. Muito obrigado, Gustavo, querido amigo. Boa tarde, Ariane.
Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pelo chat, pelos mais diversos canais que estão retransmitindo. Dizer da minha alegria de compartilhar essa experiência, né, com os amigos e amigas tão queridos como a Cristiane Drux, que é uma amiga muito querida, né, e a Adriana Paula, que estará conosco também, que já é muito querida ao nosso coração. Bom, o que nos cabe, em termos de reflexão, muito breves em torno da obra No Invisível, é fazer um breve contexto e tratar um pouquinho do conteúdo, porque, afinal de contas, é uma obra, não é? Tenho aqui a edição, a última edição da FEB, belíssima edição, com mais de 400 páginas, uma obra bastante extensa, né? Enfim, então é apenas algumas digressões. Bom, antes de tudo, é preciso dizer que o Espiritismo ele possui alguns compêndios, né, sobre mediunidade. Nós temos, sem dúvida nenhuma, a obra O Livro dos Médiuns, que estamos celebrando os 160 anos de sua publicação este ano. Né? Nós temos obras também, como, por exemplo, Animismo e Espiritismo, de Alexander Aksakov, é um verdadeiro tratado de espiritismo experimental. Pesquisa sobre a mediunidade, de Gabriel Delany. Animismo ou Espiritismo, de Ernesto Bozano, e aqui no Brasil nós temos uma obra que tem esse caráter de ser um compêndio, que é a Diversidade dos Carismas, do nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda. E além, claro, da obra que nós iremos tratar, No Invisível. Né? No Invisível foi publicado no ano de 1901, né? Leon Denis já tinha vasta experiência no campo da mediunidade. Vejam vocês, ele no ano de 1866, ele funda o primeiro grupo de experimentações mediúnicas, né? O famoso grupo da Rua do Cisne. Depois disso, né, ele se tornou um célebre pesquisador e experimentador da mediunidade. E, portanto, quando ele chega para escrever a obra No Invisível, já era alguém muito maduro no campo da mediunidade. Né? Não está escrevendo opiniões, tem autoridade de quem conhece teórica e, na prática, a mediunidade. Na obra toda de Leon Denis, sobre o tema mediunidade e imortalidade, nós vamos ter duas outras obras que tratam de maneira específica sobre esse tema. Né? Ou seja, Espíritos e Médiuns, que ele lança em 1911, e antes disso, ou seja, no mesmo ano de publicação da obra No Invisível, nós vamos ter O Além e a Sobrevivência do Ser, que essas duas obras são opúsculos, mas extremamente importantes para a compreensão do fenômeno da imortalidade, da mediunidade. Enfim. Bom, por que Leon Denis vai escrever sobre mediunidade naquele momento? Né? Tem duas efemérides, duas ocasiões assim muito marcantes no movimento espírita e espiritualista em torno desse tema. O primeiro é o Congresso Internacional de Psicologia, que vai ocorrer em Paris, em 1900, em agosto de 1900, e nesse ano, o Congresso ele resolveu trazer a escola da psicologia espiritualista. Alguns nomes foram ali proferir conferências e defender suas teses, como, por exemplo, o próprio Leon Denis, Gabriel Delany, além de alguns da escola espiritualista inglesa. Né? E ali houveram diversas questões em torno da mediunidade que Denis percebeu que não estavam, digamos assim, não tinha uma certa homogeneidade de compreensão em torno do tema. Né? Um outro evento importante e marcante vai ser no mesmo ano, em verdade, no mês seguinte, que é o Congresso Espírita e Espiritualista de Paris, de 1900, que vai estar sob a liderança do Leymarie. E esse congresso, como era
comum à época, se ouvia diversas escolas no campo do espiritualismo, não só o espiritismo, mas os metapsiquistas, aqueles que participavam de correntes, até mesmo, digamos assim, orientalistas, a escola do espiritualismo moderno dos Estados Unidos, da Inglaterra, enfim. Cada um foi compartilhar suas experiências em torno da mediunidade. E houveram algumas questões que incomodaram Leon Denis, como, por exemplo, na obra O Grande Enigma, ali na primeira parte da obra, tem um capítulo, salvo melhor juízo, capítulo 11, Deus e a experimentação psíquica, onde Denis ficou muito preocupado com algumas questões. Quais são essas questões? Alguns companheiros espiritualistas, olha só que curioso, levantaram teses que o espiritismo deveria tirar de seu corpo doutrinário a ideia de Deus, porque isso está afastando muitos acadêmicos das ideias espíritas, né? Então, com esse conjunto de preocupações, Denis vai escrever uma obra que, sem dúvida nenhuma, após a publicação de O Livro dos Médiuns, é a principal obra sobre mediunidade, né? Nesse sentido, Denis concebeu uma obra com 3 partes. A primeira parte trata das leis, né, do espiritismo experimental, ou seja, da mediunidade. A segunda, os fatos, onde Denis vai analisar toda a gama de fenômenos, de efeitos inteligentes e físicos que compõem o campo de investigação do espiritismo experimental. E, por último, as grandezas e misérias da mediunidade, né? Bom, posso dizer que dá para se fazer que a obra, nós podemos fazer 4 leituras, né? Ou melhor dizendo, são 4 camadas de conhecimento que nós temos ali, que nós encontramos no Invisível. Há uma camada histórica, seguindo por uma teórica, uma prática e uma filosófica, né? Onde Denis vai deduzir, digamos assim, vai elaborar uma filosofia da mediunidade, tratando das consequências da mediunidade, né? Bem como, claro, se tratando das suas consequências, as melhores consequências, que é aquilo que Denis vai chamar de mediunidade gloriosa, mas também das suas misérias, né? Ou seja, a desdita que a mediunidade, digamos assim, não tão bem orientada, pode gerar e levar, né? Bom, Denis era alguém que estava muito preocupado, digamos assim, com que os princípios espíritas eles fossem muito bem entendidos a seu tempo, né? Porque, claro, havia uma confusão, eram muitas correntes naquele momento na Europa, né? Que tratava da mediunidade e de tudo aquilo que gravita em torno deste tema, né? Ou seja, a realidade do mundo espiritual, né? A diversidade de fenômenos que compõem. Nesse sentido, Allan Kardec, Leon Denis, ele vai calcar a sua reflexão num corpo doutrinário já muito bem consolidado. Que corpo doutrinário é esse? Allan Kardec, né? Então, Denis, claro, ele é reconhecido, né, não só no seu tempo, mas até hoje, como aquele que, de maneira mais fiel, experimentou a filosofia espírita a partir de Allan Kardec, né? E, nesse sentido, portanto, ele via em Allan Kardec, ele tinha em Allan Kardec seu principal referencial teórico. No entanto, ele confrontava esses princípios com aquilo que estava posto no seu tempo. E desde Allan Kardec, que vai desencarnar em 31 de março de 1869, nós teremos o avançar, né, das ideias espíritas e espiritualistas, tanto no campo da mediunidade, mas também em outras áreas. Mas, de maneira específica, na área da mediunidade, nós teremos
eventos assim bastante singulares, importantes, que Denis traz para o campo da reflexão da sua obra, né? Por exemplo, na parte não só teórica, mas como prática, houve uma instituição que impactou, a gente pode dizer que de maneira global, né? De maneira global, o pensamento espiritualista daquele tempo. Veja, quando eu digo espiritualista, porque não só o espírita, as diversas correntes da escola do espiritualismo, né? E Denis estava se comunicando não só para os espíritas, mas para essas diversas correntes, claro. Ele estava postulando essas ideias para as mais variadas correntes, né? Enfim. Então, nós vamos ter, por exemplo, essa instituição que nós estamos falando é a Sociedade de Estudos Psíquicos de Londres, que vai ser fundada em 1882, né? E vai ali ter nomes notáveis no campo da pesquisa, como, por exemplo, o seu fundador, o seu idealizador, William Barré, né, que era reitor da universidade, eu não me recordo agora qual universidade, mas uma universidade britânica, alguém bastante conhecido no campo da física e da química, mas também o William Crookes, né, um dos grandes investigadores dos fenômenos de materialização através da médium Florence Cook, né? Isso está narrado na obra Fatos Espíritas e aqui também no Invisível. Nós teremos a figura de Charles Richet. Richet era um fisiologista, inclusive foi Nobel, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, e foi ele que, inclusive, cunhou o termo ectoplasma. E ali nós encontramos, na obra No Invisível, em diversos capítulos, a colaboração de todos esses pesquisadores. Eu vou citar alguns, tanto pesquisadores quanto médiuns, né, que aparecem aqui na obra No Invisível. Mas antes disso, eu gostaria só de dizer o que, na segunda parte, quais são os fenômenos que Denis vai analisar. Então, aqui, no capítulo 12 da segunda parte, exteriorização do ser humano, telepatia, desdobramentos dos fantasmas dos vivos. Neste capítulo, nós vamos ter as colaborações de alguns pesquisadores, né? Entre ele, o Myers, que foi um dos fundadores da Sociedade de Estudos Psíquicos lá de Londres, e, é importante dizer, foi ele que cunhou o termo telepatia, né? Que é tão importante até hoje para os estudos do Espiritismo. Nós vemos isso, por exemplo, na obra do nosso querido André Luiz, ali nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, não é? Enfim, além, claro, da obra do querido Camille Flammarion, que aparece quando vai tratar dos fantasmas dos vivos, né? E a historização do ser humano. O nosso querido Flammarion estudou muito essa questão. Sonhos premonitórios, clarividência e pressentimentos, é o capítulo seguinte. O outro, visão, audição psíquica no estado de vigília, a força psíquica, os fluidos, o magnetismo, né? Aqui nós vamos encontrar as colaborações de Richet, que nós já citamos, né? O William Crookes, que cunhou um termo que é semelhante, que é de certa forma é semelhante ao termo ectoplasma, que é força psíquica, né? Que é aquela energia que o médium, que tem a capacidade de exteriorizar as suas energias vitais, libera, né? Pelo nariz, pela boca, enfim, pelos poros também. Os fenômenos espontâneos, a casa mal assombrada, tipologia, fenômenos físicos, as mesas. Aqui tem questões muito interessantes de diversos médiuns. Eu gostaria de citar uma médium, o nosso tempo já está se esgotando, não é? Mas, enfim, eu gostaria de citar uma médium muito que tem que ser muito lembrada, que é Eusápia Paladino, né, que à sua época tinha o codinome A Feiticeira, porque de fato era uma médium assim fabulosa, que chamou a atenção de grandes nomes do seu tempo. Ela era italiana, né? E há um caso muito interessante que um grande pesquisador espírita italiano, Cesare Lombroso, vai narrar. Lombroso é o pai da antropologia criminal, né? Era professor universitário na Universidade de
me fugiu agora, enfim, mas era alguém muito respeitado a seu tempo e ele era completamente materialista. E essa médium vai materializar sua mãezinha, que vai, assim, convencê-lo completamente desse fenômeno, né? Enfim, a escrita direta ou psicografia e escrita mediúnica. Aqui nós vamos ter a colaboração, principalmente, de um grande médium inglês, que era professor de teologia na Universidade de Oxford, que é o Staton Moses, né, que escreveu uma obra que a nossa querida Ivone do Amaral Pereira recomenda muito, que é Ensinos Espiritualistas. Pra vocês terem ideia, a escrita do Moses era mecânica. Ele escrevia com a mão esquerda e com a direita ele estava lendo algum livro, como, por exemplo, as obras que ele amava muito, Platão, né, ou o Novo Testamento, e ele não fazia ideia do que estava sendo escrito, né? Era um fenômeno muito curioso, além de uma médium americana, a Eleanor Piper, né, que foi muito investigada pelos americanos, como, por exemplo, pelo William James, o pai da psicologia pragmática, enfim, né? Então, são médiuns notáveis que vão aparecer aqui neste capítulo, no campo da psicografia e da escrita direta também, que nós vamos ter médiuns incríveis, como, por exemplo, o Henry Slade e o Thomas Stead. Pra vocês terem ideia, esses médiuns, geralmente os experimentos eram feitos assim. Se tinha duas ardósias, duas pedras de ardósias, essas pedras, não, claro, né, o investigador tinha curiosidade de ver se não havia nada ali para não haver fraude. Uma era colocada contra a outra e era trancada. Tempos depois começava a se ouvir como se tivesse alguém lapidando a pedra, a ardósia. Quando terminava de ouvir o barulho, cessar o barulho, o que acontecia? Se via ali escrito em línguas que o médium, e muitas das vezes os próprios experimentadores, não tinham ideia do que se tratava, né? Enfim, foram médiums. Esse é o fenômeno, digamos, da escrita direta, ou como Allan Kardec chamava, da pneumatografia, né? Seguindo esses capítulos, nós vamos ter um de transe e incorporações, onde Denis usa muito a figura da Eleanor Piper também, seguindo de aparições e materializações dos espíritos. Esse capítulo eu gostaria de deter rapidinho, porque há uma pesquisadora fantástica, e naquele momento, né, onde as academias e as instituições de pesquisa eram majoritariamente masculina, nós temos um nome notável de uma grande pesquisadora dos fenômenos de materialização, que é a Florence Marriatti. Eu fui pesquisar, ano passado eu comecei algumas pesquisas sobre ela e eu fiquei assim espantado. Não devemos esquecê-la. Primeiro que as pesquisas dela sobre mediunidade, principalmente de fenômenos de materialização, é alguma coisa notável, mas é alguém também esquecido no campo da literatura. Ela tem mais de 100 romances ou contos, né? É como se fosse assim, uma Jane Austen do seu tempo. Escrevia muito bem. Um estilo assim, muito variado, né? E além de escrever crônicas e fazer pesquisas, né? Não só no campo do espiritismo, mas de áreas variadas, como, por exemplo, a botânica, né? E está esquecida essa pesquisadora. Denis usa uma obra dela, que não, meu inglês não é, na verdade, é quase zero, mas seria alguma coisa como O Mundo dos Espíritos, onde ela narra as experiências que ela fez com a médium Florence Cook. E ela era amiga de William Crookes, né? E Denis trata dessa experimentadora aqui, enfim, alguém para a gente posteriormente determos o nosso olhar, além, né, de uma grande pesquisadora também, tradutora de Leon Denis, inclusive, que foi a ela Wilcox, foi uma grande poetisa, uma poetisa americana, né, norte-americana, estadunidense,
e se interessou pelo espiritismo através das leituras das obras de Denis, principalmente o que encantou ela foi O Problema do Ser e do Destino, e muito curioso, porque no campo das, digamos assim, das provas de identidade, num certo dia, quando ela havia terminado a tradução, ela tinha prometido que quando saísse a publicação que ela faria, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, ela mandaria as obras para Leon Denis. No entanto, quando estava para imprimir a obra, ela falece, ela desencarna. Porém, quando um dia Denis, na sua casa, junto com a sua secretária, Claire Bonmar, né? Não, perdão, não era Claire Bonmar ainda, era Camille Lachaise. Denis estava lendo, fazendo a leitura, ele percebe algumas batidas. Algumas batidas, ou seja, um fenômeno de fato de tipologia, não havia nada no ambiente que lembrasse, que pudesse fazer esse barulho, enfim. Em seguida, chegam as caixas de livro. Na comunicação posterior, ela diz que estava ali cumprindo o prometido, que era a tradução para o inglês, né, desta obra fantástica e fabulosa, que é O Problema do Ser. Enfim. E, por último, nós temos a identidade dos espíritos. Né? Esse compõe, digamos, a segunda parte aqui da obra No Invisível, mas, assim, eu diria que a parte mais interessante da obra, né, eu não vou tratar exatamente dela, porque não dá tempo, é a terceira parte, onde Denis vai tratar das grandezas e misérias da mediunidade, principalmente o capítulo martiriológico dos médiuns e a mediunidade gloriosa. A mediunidade gloriosa, Denis vai lastrear, vai fazer um verdadeiro trabalho de historiografia em torno dos fenômenos psíquicos, né? Portanto, ele vai em variadas civilizações, nos celtas, no Antigo Egito, né? Nas religiões abraâmicas, ou seja, no judaísmo, no cristianismo, né? No islamismo, mostrando que a mediunidade, quando bem praticada, mostrando, claro, os grandes nomes no campo da mediunidade, ela produz frutos. E frutos que ao serem ingeridos, né, faz com que o ser humano seja mais feliz, porque demonstra de maneira patente que a alma é imortal e deduz as consequências desta ideia da imortalidade da alma. Que se, por exemplo, as dores que nós atravessamos hoje, amanhã, essas dores são sementes que amanhã, por certo, se tornarão árvore, uma árvore que trará flores e frutos que saciarão a nossa fome espiritual. Nesse sentido, ele vai demonstrar os grandes heróis no campo da mediunidade. E, claro, falando de Leon Denis, não poderíamos deixar de dizer da nossa querida Joana d'Arc, né? A Ursela de Domremy, aquela que liderou, sendo uma pessoa no campo das letras e do conhecimento militar completamente ignorante de qualquer saber, mas ela foi capaz, sendo guiada pelas entidades angélicas que a direcionavam, libertar a França dos franceses. E Leon Denis é alguém que tem um amor muito profundo a esse espírito, né? Aquele que aqui no Invisível vai aparecer como espírito azul, ou Sorella, né? Essa entidade veneranda e benfeitora que guiou Leon Denis durante toda a sua vida. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Desculpem o avançar da hora. Eu, infelizmente, sou muito prolixo, mas ficamos aí para um próximo momento, para o momento da roda de conversa. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos pela participação. Tivemos muitos comentários aí no chat. Mas não se preocupe, meu amigo, nós estamos até com o horário... Estávamos, né, assim, um pouquinho adiantados, agora estamos no horário certinho, então a espiritualidade sabe o que faz. Não se preocupe, foi bem intuído, bem inspirado. Graças a Deus, tudo certo. E
Antes de chamar a nossa próxima convidada, gostaria de lembrar, reforçar, estou vendo que tem muitas perguntas no chat, mande as suas perguntas, os seus comentários, as suas dúvidas, porque daqui a pouquinho, logo após a participação e a fala da Adriana, nós teremos um momento de conversa, uma roda de conversa conduzida pela Cristiane Drux. Tenho certeza que será muito oportuno. Bom, e agora nós vamos convidar a Adriana Paula. A Adriana é expositora e pesquisadora espírita vinculada à Federação Espírita Piauiense, o Conselho Deliberativo e também o Departamento de Assistência e Promoção Social da Federação. E é trabalhadora da área de Comunicação Social Espírita do CFN. Adriana, seja muito bem-vinda. A Adriana falará sobre literatura e mediunidade. A palavra está com você. Que Jesus te abençoe e te inspire. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada a toda a equipe do Espiritismo.net por estarmos aqui. A gente vai dar início, né, aqui a algumas provocações, porque a gente não vai ter tempo de estender, né, esse assunto com toda a complexidade que ele traz em poucos minutos. Então, a gente vai deixar aqui algumas provocações para que a gente possa buscar um aprofundamento maior num outro momento, quem sabe numa outra oportunidade. Queria dizer da felicidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, essa caminhada do estudo da literatura e da mediunidade, da literatura e do espiritismo, começou já há um bom tempo, né? Desde 2006, quando eu iniciei o meu projeto de mestrado. Infelizmente, eu não consegui orientador para o meu trabalho de mestrado nessa linha de pesquisa, mas eu não abandonei o estudo da literatura, com a mediunidade, da literatura e do espiritismo. E fui levando essa proposta de pesquisa, de trabalho para os meus alunos de universidade, através de projetos de iniciação científica, de propostas de reformulação de disciplinas na grade curricular do curso de letras, no qual dou aula na universidade aqui do Piauí, e fui estendendo essa pesquisa para o doutorado e agora para o pós-doutorado. Então, é um mundo, é um universo, né? A literatura é um universo, dentro e fora da doutrina espírita. Então, a gente tem buscado compreender aí ao longo de mais de uma década, compreender especialmente a arte literária a partir dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferta, né? Suas ferramentas, suas perspectivas, esse instrumento maravilhoso que a doutrina espírita possibilita a todos nós, que ampliar a nossa visão sobre inúmeros aspectos da vida, e a arte literária é um deles. Então, é sobre isso que a gente vai discorrer um pouquinho, para deixar vocês, digamos assim, com um pouquinho de curiosidade a respeito do tema, né? Bom, eu fui fazendo algumas anotações, né, porque como professora, para eu ir organizando meu pensamento, e para a gente ficar aqui focado no tempo, eu fiz algumas anotações que são mais provocações. O espiritismo brasileiro, ele estabeleceu um tipo de literatura muito peculiar, muito especial, e de uma grande aceitação pelo público, mesmo por aqueles que não são adeptos à doutrina espírita. É a literatura psicográfica. Essa literatura, ela altera completamente a paisagem dos sistemas literários. Se a gente observa todo o sistema literário, toda a organização da literatura em períodos literários que a gente aprende lá no ensino médio, todo aquele processo da literatura, os períodos literários, essa literatura psicográfica, ela vai alterar esse cenário, ou seja, o conjunto dos sistemas literários. E o T.S. Eliot, né, o T.C. Eliot, uma única obra surja com um paradigma novo para que ela altere todo esse sistema literário. E a literatura psicográfica, ela faz isso, né? Ela começa a alterar esse conjunto dos sistemas literários que nós conhecemos. Essa literatura
produzida a partir do fenômeno mediúnico da psicografia. Para nós, brasileiros, o marco inicial desse fenômeno, dessa literatura psicográfica, é, sem dúvida, a publicação da antologia mediúnica Parnaso de Além Túmulo, né? Essa obra magnífica de 1932, né, o lançamento, foi psicografada pelo médium Chico Xavier, e reúne aí poemas atribuídos a 56 poetas brasileiros e portugueses. Ela é um marco. A coletânea causou, à época do seu surgimento, uma polêmica, especialmente nos meios intelectuais do país, no que diz respeito à questão autoral que ela encerra. Muitos se perguntaram, seriam efetivamente aqueles poemas dos autores que os assinavam? Essa questão ela é muito interessante no âmbito dos estudos literários e discursivos, devido aos aspectos estéticos, aos aspectos éticos, ideológicos e legais que representam. Essas questões elas são geralmente levadas para estudos de pós-graduação. Há um número significativo de dissertações e de teses de doutoramento que tratam dessa questão da autoria dos poemas de Parnaso de Além Túmulo. Não vou ficar citando aqui, porque nesse momento a gente não tem como fazer isso, mas eu tenho uma bibliografia muito extensa de estudos acerca de Parnaso de Além Túmulo e das obras psicografadas por Chico Xavier, como aquelas de Humberto de Campos. Muito bem. Essa questão da autoria remete a uma outra que, na nossa perspectiva, é muito mais intrigante. É o instrumento e o modo pelo qual, por exemplo, essa poesia de Parnaso de Além Túmulo chegou até nós. O meio, né, o modo, o instrumento, que é diferente da perspectiva dos instrumentos que nós conhecemos na literatura tradicional. A literatura psicográfica, ela vem até nós a partir de um médium e da mediunidade. Só isso já encerra uma série de questões que nós poderíamos aqui discutir por demorado tempo. O princípio da comunicabilidade entre os mortos e os vivos, né, segundo a nossa percepção na matéria, entre encarnados e desencarnados, funda a existência da mediunidade e psicografia. Como espírita, que sou há mais de 25 anos, a compreensão de médium como canal de comunicação do mundo espiritual com o mundo material e de mediunidade, como essa capacidade de transmitir essas mensagens, é algo para nós estabelecido. Então, quando eu me debruço sobre o Parnaso de Além Túmulo, eu tenho consciência que quem escreveu os poemas foi Chico Xavier, não foi ele quem escreveu todos esses poemas, ele foi apenas um instrumento que trouxe desses poetas essa poesia. Então, para nós, isso é algo estabelecido. E há uma curiosidade com relação a essa literatura psicográfica, que é um pacto de leitura, né? Eu sempre falo disso com os meus alunos, com aqueles que me questionam a respeito da literatura psicográfica. Nós criamos um pacto de leitura para a compreensão, para o entendimento da literatura psicografada, ou da psicografia, da literatura trazida para nós através da psicografia. E que pacto de leitura é esse? Bom, a obra psicografada, ela estabelece um pacto da seguinte maneira: nós compreendemos que há um médium que materializa uma mensagem de um espírito autor por meio da mediunidade escrevente. Isso é aceito por nós no momento em que nós compreendemos que aquilo é uma obra literária psicografada. Nós estabelecemos esse pacto de leitura. Isso é estabelecido pelo leitor, né, que está ali diante daquela obra. Mas essa não é uma prática, digamos assim, criada pela doutrina espírita, né? A obra psicografada não foi inventada pela doutrina espírita, porque muitos meus alunos me perguntam, professora, mas então a literatura psicográfica nasceu com a doutrina espírita? Aí eu costumo brincar muito com os meus alunos, né? Dizendo que o primeiro texto mediúnico, né, que nós tivemos conhecimento e acesso são os 10 mandamentos. A gente tinha ali já, por meio da pirografia, né, o fenômeno de efeitos físicos,
um processo mediúnico que trouxe à luz o poema, né, inesquecível da humanidade, que nós conhecemos como os 10 Mandamentos. E essa não é uma constatação minha apenas, né? Isso está presente em uma afirmação categórica do Chico no Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo, né? Ele afirma isso também. O primeiro texto trazido ao mundo através do processo mediúnico são os 10 Mandamentos. Então, a gente tem, talvez, hoje, né, muito mais acesso e uma aceitabilidade muito maior desse tipo de literatura, porque nós fomos, pouco a pouco, tirando aí a capa do preconceito que muitas vezes nos enceguecia com relação a esse tipo de texto literário. E estou falando, inclusive, de preconceito acadêmico, porque hoje nós já estudamos literatura psicografada dentro das universidades. Há um professor de História Antiga, o doutor Vicente Carlos, da UNB, lá em Brasília, que em um dos seus artigos, que faz parte da tese dele de doutoramento em Oxford, analisa casos evidentes de psicografia em textos sagrados da tradição judaico-cristã, no período do Segundo Templo. O autor, né, desse artigo, Dr. Vicente Carlos, ele vai mostrando em seu trabalho, inclusive em sua tese de doutoramento, a naturalidade com que essa prática ocorria na antiguidade judaica. Então, não é uma criação, né, da doutrina espírita. E no âmbito da literatura, né, a presença daquilo que muitas vezes nós consideramos sobrenatural é presente em personagens da história da literatura que todos nós conhecemos. Victor Hugo, que era espírita convicto e praticante. Conan Doyle, criador do famoso personagem Sherlock Holmes, que era estudioso do espiritismo e chegou a escrever uma obra tratando do assunto. Balzac, que se dizia médium curador. Musset, que via e ouvia espíritos e caía em transe frequentemente. Leon Tolstói, que costumava frequentar sessões de espiritismo. Oscar Wilde, que estudou espiritismo para escrever O Fantasma de Canterville. E muitos outros que nós poderíamos citar aqui, né, de maneira ainda muito prolongada. Mas, especialmente no século XIX, quando surgiu o espiritismo e com ele a compreensão científica dos fenômenos mediúnicos, nós passamos a perceber esses textos, esses autores, inclusive não como questões, não como seres sobrenaturais ou como questões sobrenaturais. E ao longo do século XX, nós vamos assistir no Brasil o surgimento de uma literatura marcada também pela temática espiritualista, não somente aquela da doutrina espírita, psicografada ou não, mas também da própria literatura convencional. É o caso, por exemplo, de Monteiro Lobato, que era espírita assumido e cujas convicções ficaram marcadas em sua obra, Augusta dos Anjos, e segundo o pesquisador Ademar Vidal, na obra Escritores e Fantasmas, eu aconselho vocês a procurarem esse livro e ler. Chama Escritores e Fantasmas. Ele vai fazer um apanhado dos escritores brasileiros que eram espíritas e que psicografavam e que escreviam sobre transe. Segundo ele, Augusto dos Anjos participava de sessões mediúnicas no engenho de Pau d'Arco, onde ele nasceu e nas quais era médium psicógrafo. Então, isso não é uma criação da doutrina espírita, como a mediunidade também não é, nós já sabemos disso, né? Então, se a gente começar a olhar para a literatura como objeto de pesquisa, e essa literatura especificamente psicografada, nós vamos perceber que nós teremos que ampliar o campo da teoria e da crítica literária e trazer para ela o conhecimento filosófico, o conhecimento teórico que a doutrina espírita nos oferece como um instrumento de compreensão, de mergulho nesses textos literários. Porque eu posso tanto olhar o livro mediúnico, livro psicografado, sob a perspectiva da teoria literária tradicional e trazer à luz aspectos estéticos, né, aspectos ideológicos presentes ali dentro daquela obra, mas eu também posso e devo olhar essa literatura sob a perspectiva dos instrumentos conceituais que a própria doutrina espírita me oferece. Como eu também posso pegar um poeta como Mário Quintana, que em muitas das suas poesias trata de vida após a morte,
posso tirar dali de dentro, a partir da minha perspectiva da doutrina espírita, conceitos sobre vida após a morte que estão presentes nos poemas de Mário Quintana. Essa relação é extremamente possível. E ela só é possível porque nós somos, pouco a pouco, trazendo para dentro do âmbito acadêmico as obras literárias que surgiram em nosso cenário literário, especialmente no Brasil, a partir do advento da psicografia de Chico Xavier. Né? Então, seja como médium, né, ou como interessados no assunto, muitos literatos trabalharam e muitos continuam trabalhando com a espiritualidade, né, por meio dela, digamos assim, inclusive em nossos dias. Esse fato, aliado aí ao interesse que o tema desperta no grande público, mesmo aqueles que não se dizem adeptos ao espiritismo, faz do gênero um dos mais lidos no país. Se lê muito literatura espírita e espiritualista. As obras são vendidas, são consumidas, e o brasileiro consome um número muito grande de literatura espírita. Compreender essa relação entre a literatura e a mediunidade, especialmente esse pacto que o livro estabelece, é importante, né? Porque todas as vezes que nós nos deparamos com um livro fruto de um trabalho mediúnico, nós estamos ali assumindo o compromisso, o pacto de que vamos compreender aquela obra como de autoria de um defunto autor, né? Como diria nosso querido Machado de Assis. Então, a gente tem ali uma inteligência por trás de toda aquela produção literária. O gênero faz tanto sucesso no nosso país que ele já foi mais de uma vez motivo de minisséries, de novelas, de filmes, né? A literatura espírita, ela está aí na grande mídia, mostrando o poder que ela tem, a força que ela tem. O que faz essa literatura, né, fruto de uma inteligência extrafísica, né? O que essa literatura faz para, né, de certa forma, tocar o público brasileiro, que é considerado um público que lê pouco, né? Qualquer pesquisa que a gente pegue a respeito de leitura nesse país, a gente tem a constatação de que nós lemos pouco. Mas quando a gente pega essa literatura e faz essa mesma pesquisa, nós descobrimos que nós lemos muitos livros espíritas. Nós somos um dos maiores consumidores de livros espíritas do mundo. Então, como é que ela nos toca? De que maneira ela nos tira do nosso lugar de conforto, ali, da nossa zona de conforto? Ora, como toda literatura, ela tem o poder de desautomatizar a nossa visão, desautomatizar o nosso modo de perceber o mundo, o nosso modo de enxergar o mundo. Então, essa literatura, ela vai fazer justamente isso. Ela vai desautomatizar esse nosso olhar tão materialista, vai ampliar a nossa visão, irá renovar o nosso modo de perceber a vida e a vida após a vida, irá nos auxiliar na melhoria daquilo que nós temos de mais intrínseco, que é a nossa própria humanidade. E irá também nos levar a perceber a vida no sentido muito mais amplo e de modo muito diferente, lançando luz sobre a nossa própria existência, nos ajudando a caminhar, a avançar, né? É uma luz que nós colocamos diante dos nossos pés. E como disse o Cristo certa vez, andai enquanto tendes luz. O que a literatura espírita é senão luz diante dos nossos passos? Fica aqui o convite, né, para a gente ler um pouco mais essa literatura e mergulhar um pouco mais dentro dessa literatura, perceber as suas entrelinhas, observar o seu discurso, o poder, a força transformadora que ela tem. Eu sei que meu tempinho está acabando, daqui a pouco a Cris entra aí, né? Ela já está entrando, o Gustavo está aí, né? Só para a gente encerrar essa nossa conversa, Gustavo, tem um poema em Parnaso de Além Túmulo, que eu acho que está muito bem para essa situação, que o poema chama O Livro, e ele diz assim: companheiro fiel da virtude da história,
guia das gerações na vida transitória, é o nume apostolar que governa o destino, com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta, estuda e brilha com Jesus no Evangelho Divino. Esse é o poder da literatura. Muito obrigada. Extraordinário, Adriana. Obrigado. Pode ficar aí, porque eu entrei aqui rapidinho, só para convidar o nosso querido Tiago e a querida Cris Drux. Vamos trazer eles até a tela, porque nós vamos começar agora com a roda de conversa. As perguntas feitas no chat serão agora respondidas. Cris, está com você. Que Jesus abençoe essa conversa, que seja muito instrutiva para nós todos. Eu volto daqui a pouco. Tchau, tchau. Ô, Gustavo, que bom, que bom. Deixa um abraço contigo. Já cumprimentando. Tiaguinho, tava com saudade de você, meu irmão. Adriana Paula, irmã querida. Ariane Rabelo, estamos em parceria sempre fazendo a tradução em Libras, né? Em várias iniciativas da divulgação doutrinária. Muito bom estar com vocês. Olha, nós tivemos uma participação bastante aquecida do nosso público. Eu quero começar direcionando uma pergunta para você, tá bom, Tiaguinho? É uma questão que você sublinhou justamente nos falando da importância da obra no invisível. E eu fiquei pensando assim, a mediunidade, ela é uma aptidão orgânica, né? Conversando muito aí com a questão dos mecanismos da mediunidade sob o prisma da ciência espírita. E aí você nos fala do grau de importância do Livro dos Médiuns, sem sombra de dúvidas, é o que inaugura, né, toda essa explicação sobre a dimensão espiritual e o intercâmbio entre os dois mundos do nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina. E em seguida você sublinha a importância do não invisível, dizendo que exatamente Leon Denis ele desenvolve uma filosofia da mediunidade, o que a princípio me parece algo bastante instigante, porque a mediunidade em si é uma característica orgânica. Então podemos dizer, Tiago, que é também por isso que a obra No Invisível é tão importante, convidando a mediunidade para ser exercida juntamente com a moralidade, ou seja, a prática da mediunidade com Jesus? Muito bem, Cris, que saudade de você, minha amiga. Te mando um abraço virtual para a Adriana também, para a Ariane, e uma alegria estarmos juntos. Bom, a obra No Invisível, ela tem uma importância singular, porque me parece que ela vai, digamos assim, o que está acontecendo no cenário ali do início do século XX, né? Principalmente na França, mas de maneira geral na Europa. Havia um esquecimento assim, de alguns elementos basilares da prática da mediunidade. A academia ela tinha tomado, digamos assim, quer dizer, alguns acadêmicos tinham tomado a mediunidade como objeto de pesquisa e, um certo sentido, com isso, tinham trazido muito academicismo para a prática da mediunidade. Agora, claro que isso tem sua importância, não há dúvida, mas o que Leon Denis percebia é que havia algumas questões que precisavam ser ajustadas. Entre estas, como nós já havíamos adiantado, que na obra, por exemplo, no Grande Enigma, nesse capítulo Deus e a Experimentação Psíquica, Denis vai apresentar algumas preocupações em torno da prática da mediunidade que era apregoada por alguns pesquisadores. Então, ele via com perigo, né? Por exemplo, retirar questões morais, né? Deus desse campo de pesquisa, né? É muito interessante, porque Denis, em dois momentos, ele se posiciona de maneira muito forte. O primeiro, ele foi da maçonaria. E quando ele tinha uma loja que ele frequentava, a loja dos Demófilos, e em um determinado momento eles quiseram tirar Deus dessa tradição, pelo menos dessa corrente. E ele falou, olha, então, digamos assim, eu estou fora. Né?
E nesse momento ele vai se posicionar com muita clareza e veemência, porque Deus ele tem uma importância filosófica central na filosofia espírita. Não tem como tirar Deus. Porque é a partir dessa ideia que vai se estruturar toda a lógica dos princípios espíritas. É impossível conceber a reencarnação à luz do espiritismo sem Deus, a mediunidade sem Deus, as leis divinas sem Deus. Então, nesse sentido, a obra no invisível é assim, trata dessas questões, né? Que Denis vai marcar posição. Além disso, ele vai fazer um verdadeiro estudo da arte, ou seja, ele vai pegar aquilo que estava sendo feito de pesquisa em torno da mediunidade nas mais variadas universidades e os mais variados pesquisadores. Nós vamos ter companheiros da Itália, como Bosano, né, o Cesare Lombroso, o Cesare Porro, na Alemanha também, na Inglaterra, enfim. Então, nós podemos dizer que ele faz uma síntese, né? Além disso, ele faz uma verdadeira síntese sobre a mediunidade naquele momento. Então, assim, se fosse perguntado qual é uma das obras importantes para a compreensão da mediunidade ali no início do século XX, sem dúvida nenhuma, uma boa referência no Invisível, né? Eu acho que é isso. Que ótimo. Esse bloco tem que ser um bloco recheado de dicas literárias. Então, leiam No Invisível. Já a Adriana Paula vai dar outras dicas. Quer ver? Eu vou provocar ela aqui. Adriana, eu estava pensando aqui, a partir da sua belíssima exposição, que muito nos iluminou a todos aqui, clareou as nossas ideias, né? Eu estava me lembrando que em 1973... no livro Sublimação, quando do lançamento do livro Sublimação, o famoso escritor russo Leon Tolstói, sob a lavra mediúnica, né, de Ivone Pereira, confessa-se agradecido ao mundo espiritual, às almas boas, que o auxiliam a retirar da sua própria consciência o peso de um remorso que comprometeu a sua paz durante muitos anos na erraticidade, né? Refere-se justamente aos suicídios, né? Praticados sob inspiração da sua obra literária. Um grande exemplo disso foi a heroína Ana Karenina, que na culminância, né, da obra, ela acaba por se suicidar. A literatura espírita, Adriana, é sob esse aspecto também um canal luminoso, um canal midiático para os autores espirituais? Sim. A gente não tem a menor dúvida, né? Você estava falando agora da obra de Tolstói, eu estava lembrando, me veio imediatamente à cabeça, foi impossível não lembrar dos sofrimentos do jovem Werther, né? Que uma obra considerada clássica da literatura e que também levou uma série de jovens a cometer suicídio. A obra literária espírita, de um modo geral, ela é um consolo, né, para todos os nossos corações. E, além de ser um consolo, a gente também tem observado que, através dos textos literários, que esses espíritos foram ditando, né, depois de retornar, inclusive, ao mundo espiritual, como muitos daqueles que se encontram em Parnaso de Além-Túmulo, a gente sempre brinca, eu e o André Siqueira, que o Parnaso de Além-Túmulo, ele é um resumo, né, de toda a obra do Chico. Ele apresenta ali um índice remissivo de tudo que o Chico traria depois em todas as suas obras, através da sua psicografia. Então, a gente tem também nesses textos literários não só um canal midiático do mundo espiritual para o mundo material, né? Porque tudo é comunicação no universo, né, Cris? Tudo é comunicação. A gente está eternamente em comunicação o tempo todo. Não só um canal midiático, mas é também um instrumento de consolo e de expurgação dessas dores, dessas máculas que muitos desses espíritos carregaram para a pátria espiritual depois de deixarem aqui o plano material. Então, é uma riqueza imensa a literatura espírita, a literatura fruto da mediunidade,
Eu falo sempre daquela, especialmente daquela produzida por Chico Xavier, que a gente ainda conhece tão pouco, porque há nuances nas obras de Humberto de Campos, de André Luiz, né, do próprio Emmanuel, que nós ainda não fomos capazes de atingir, porque nós temos, às vezes, o olhar ainda muito embaçado pela nossa visão materialista, né, pela nossa visão imediatista, vai embaçando o nosso modo de enxergar as entrelinhas. Mas eu fico muito feliz de perceber que esse canal midiático do mundo espiritual para o mundo material, ele tem sido muito bem aceito hoje em dia dentro das academias, das universidades. Eu tenho alunos interessadíssimos em fazer pesquisa nessa área, em levar para mestrado, para projeto de iniciação científica, e isso me deixa extremamente feliz, porque a gente tem aspectos da religiosidade, da espiritualidade, que podem ser abordados em textos literários, não só espíritas, mas os textos literários mais convencionais, um Carlos Drummond de Andrade, um Manuel Bandeira, um Guimarães Rosa, um Machado de Assis, e nós podemos trazer desse material todo, trazer para esse material a luz da doutrina espírita. Isso é muito bacana. Você tem toda a razão, é um canal midiático, né? Essa literatura que vem de lá para cá. Muito bom, Adriana, já eu estou colocando aqui, a participação está imensa, a gente agradece, a gente está se sentindo abraçado por todo esse público que nos acompanha. Estou aqui recebendo também a participação de um amigo, Jader Sampaio, né? E ele, vou aproveitar e ficar contigo, Adriana, depois a gente coloca uma segunda questão para o Tiaguinho. O Jader te pergunta especificamente, Adriana, se você já conhece o trabalho do Dr. Alexandre Caroli Rocha, sobre o Parnaso, né, a dissertação dele, e o caso Humberto de Campos, doutorado de Campinas. Aqui vale também uma publicidade, né, um merchandising espiritual, digamos assim, dos livros da LIP. Então, justamente, o Jader nos faz esse convite, né? Então, você conhece, né, Adriana? Sim, conheço. Ele está na lista de bibliografia, porque a gente teve agora recentemente a revisão do currículo do curso de letras da nossa universidade, eu participei da equipe de revisão. E eu praticamente obriguei a coordenação a incluir uma disciplina literatura e espiritualidade, né? E para eu montar essa disciplina, eu fiz um levantamento muito grande de referências, né, de fortuna crítica, que tratam da literatura com a mediunidade, porque o foco é para trabalhar literatura espírita, literatura e mediunidade, literatura e espiritualidade, literatura e religiosidade. Então, eu elaborei a disciplina, então fiz um levantamento muito grande de referenciais teóricos de fortuna crítica, e tem muita coisa, muito material, a gente nem consegue imaginar quanto material já tem produzido desde a década de 80 para cá, estudando aspectos dessa literatura produzida através da mediunidade. Mas eu fico muito agradecida ao Jardim pela indicação. Muito obrigada mesmo. Tiaguinho, agora uma pergunta que não quer calar. E logo na resposta, na sequência da sua resposta, eu vou te pedir já por conta do tempo, né, para colocar as suas palavras de encerramento, tá bom, meu irmão? A pergunta que não quer calar é a seguinte, é do Anderson Quirino. É possível, Tiago, eleger a obra mais importante de Leon Denis? Olha, é uma pergunta desafiadora que eu não sei se há resposta, porque, assim, eu já tive várias obras mais importantes de Leon Denis. A primeira obra que eu li foi o Depois da Morte, foi uma obra que me impactou muito. Eu era muito jovem, eu morava no interior de Goiás, eu sou goiano, né, não sou carioca, e ia para a capital, Goiânia, para estudar espiritismo. E lá, certa feita, olhando o Reformador, descobri a obra Depois da Morte. Eu consegui ler a obra adquirindo na livraria. Depois veio a obra O Problema do Seio do Destino. Já foi a obra, para mim, mais importante. Depois, No Invisível. Enfim, eu acho que, assim como um grande escritor, né, eu gosto muito dos russos, sabe, Adriana? O Dostoiévski é o meu autor assim, preferido.
Então, eu digo assim, Crime e Castigo é muito bom. Aí depois, não, li Recordações das Casas dos Mortos. Então é Recordações. Gente pobre, agora é gente pobre. Então, eu acho que são as fases. E eu acho que, dependendo do tema, a obra de Denis vai atender assim, de maneira impactante. Eu acho que essa é a expressão, né? Por exemplo, um momento de muita dor e sofrimento, eu acredito que O Problema do Ser e do Destino é uma obra que vai mexer muito, principalmente a terceira parte, As Potências da Alma, quando Denis vai trabalhar a questão da dor, né? Mas também o Porquê da Vida, que eu acho que foi o primeiro tratado de existencialismo espírita que nós tivemos, né? Claro que nós temos elementos esparsos na obra kardeciana, mas num conjunto, eu acho que o Porquê da Vida. Da mediunidade não tem como dizer, né, escapar aí de No Invisível. O Depois da Morte, nós temos ali uma substância assim de diversos princípios espíritas, como, por exemplo, quem tiver curiosidade de saber quais são as correntes espiritualistas que o Espiritismo é herdeiro, a primeira parte da obra Depois da Morte atende muito bem, né? Onde ele vai tratar da doutrina secreta, vai falar sobre reencarnação, mediunidade, a ideia de Deus, em variadas filosofias, né? Como, por exemplo, na obra de Platão, nos neoplatônicos, mas nos druidas, na Índia, no Egito, enfim, né? Então, assim, a obra de Leon Denis ela é muito vasta, ao mesmo tempo que é profunda, né? E isso é muito difícil de nós encontrarmos no autor. Porque, às vezes, você tem um autor que trata de muitos temas, mas sem profundidade. Ou tem autor que trata com profundidade, mas de poucos temas. E Denis, ele tem essa capacidade. Tudo que ele escreveu muito bem e com muita profundidade. Então, não é por acaso que Flammarion, certa feita, perguntado sobre quem seria um dos grandes autores daquele momento, ele vai dizer, é Leon Denis, e ele escreveu um novo evangelho, que é justamente a obra Depois da Morte, né? Porque Depois da Morte, ela, assim, o evangelho no sentido grego do termo de boa nova, né? Denis consegue entregar boas notícias, entregar esperança, entregar esclarecimento, na medida que ele demonstra não só os fatos, mas ele consegue elaborar uma filosofia a partir desses fatos, né? Então, enfim, eu acho que não tem a obra mais importante. Eu acredito que um conjunto delas me parece que é central, né? Então, para resumir, o Porquê da Vida, né? O Depois da Morte, O Problema do Ser e do Destino, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, né? Claro que nós temos outras obras, outros opúsculos, né? O Mundo Invisível e a Guerra, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Espíritos e Médiuns, enfim. Mas eu acredito que isso é central. Bom, então, para me despedir, dizer da alegria de estar na presença dessas amigas muito queridas, né? É um bloco, digamos assim, que tem... eu fico muito feliz de estar num bloco mais feminino, né? Tem mais sensibilidade, isso é muito bom. Então, agradecer a Adriana, agradecer a Cris, agradecer as meninas do Gesmil, mas também do Concebe, dizer da nossa alegria de compartilhar a experiência, deixar o nosso abraço muito fraterno, carinhoso e esperançoso para todos aqueles que nos ouvem, dizendo que, sem dúvida nenhuma, atravessamos momentos, né, difíceis em função da pandemia e outras questões, mas há sempre muita esperança, né? E toda dor é uma semente que, na sensibilidade do nosso coração, guardando o entendimento, a paciência, sem dúvida nenhuma, vai se transformar numa bela flor que em algum momento vai perfumar o nosso coração e nossa alma. Então é isso, muita paz para todos nós. Obrigada, Tiaguinho. Bom, Adriana, a gente quer te ouvir, né, nesse encerramento. Se vale te pedir algo, eu ia te pedir para selecionar um trechinho de um poema, talvez de Parnaso,
né, para poder ler para gente. Sim. Separa aí, já deixa, Aqui. já deixa na manga. Já deixo. E enquanto você separa, Adriana, deixa eu te dar um feedback, que é uma semente que a gente está lançando aqui, olha. Tem uma participação da Ruth Brito. Ela coloca aqui no chat: por acaso a Adriana Paula tem um canal no YouTube? Se não, se faz necessário. Queremos saber mais. Então fica semeada a ideia, viu, Adriana? Para você ter um canal do YouTube para nos falar de literatura espírita. A gente quer esticar essa nossa conversa, né, Tiago? Se duvidar, a gente até vai lá se somar a Adriana nisso, né, Tiaguinho? Ó, sem dúvida, e o Espiritismo.net está de portas, janelas abertas. Olha lá, tá vendo? Vamos aproveitar esse momento aqui de gênese de ideias. Vamos estabelecer essa parceria, né, Tiago? Né, Cris? Isso mesmo. Então, Adriana, queremos te ouvir no encerramento. Então, eu queria dizer da felicidade do meu coração. Estava falando para a Cris, aqui está chovendo muito. Aqui eu estou no Nordeste, no interior do Nordeste, numa cidadezinha de 60 mil habitantes, pertinho, mais ou menos próximo da capital de Teresina. Estava muito quente, muito calor. Hoje está chovendo assim, caindo horrores, né? Graças a Deus está chovendo muito. Estava com medo de não conseguir entrar por causa da internet, mas que bom que deu tudo certo. Eu estou com o coração exultante de alegria por estar aqui com a Cris, com a Juliana, com as meninas que já passaram por aqui, né? Com o Gustavo, com o Tiago. Sempre muito atencioso, Tiago, muito carinhoso comigo o tempo todo. Muito obrigada. Eu tenho certeza que isso aqui é um reencontro, não é um encontro. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradecer a todo mundo que ficou aí no YouTube, mandando, né, as suas emanações de amor, de carinho. Nosso coração agradece. Muito obrigada mesmo. Para a gente encerrar, como a Cris pediu, eu vou ler então o poema todo, que eu li só um trechinho, onde a gente estava encerrando a minha fala. Né? A gente está com ele aberto aqui. É o poema O Livro, né, de autoria de Olavo Bilac, e está aqui no Parnaso. Ele diz assim: ei-lo facho de amor que redivivo assoma, desde a tábua feroz em folhas de granito, da Índia misteriosa e dos louros do Egito, ao fausto senhorio de Catargo e de Roma. Vaso revelador, retendo excelso aroma, do pensamento a erguer-se esplêndido e bendito. O livro é o coração do tempo no infinito, em que a ideia imortal se renova e retoma. Companheiro fiel da virtude e da história, guia das gerações na vida transitória, é o nome apostolar que governa o destino. Com Hermes e Moisés, com Zoroastro e Buda, pensa, corrige, ensina, experimenta e estuda e brilha com Jesus no Evangelho Divino. Muito obrigada. Obrigado, Adriana, Tiago, Ariane, Cris. Que alegria poder compartilhar desse momento, poder estar aqui e ouvir tudo isso. Só trazendo um comentário que a gente teve ali que eu achei muito bom. Cris Simpatia. Ela mudou o nome para Drux esses dias, mas é Simpatia. Foi ótimo, gente. Foi esclarecedor. Foi muito, muito bom mesmo. E a gente agradece a participação, os comentários de todo mundo, sempre enriquecendo, né, o nosso evento. Ele não seria o mesmo sem essas participações. E aqui, encerrando, né, o nosso sábado, não poderia deixar de dizer da nossa livraria virtual. Se você ainda não passou lá, passe. Tenho certeza que você vai encontrar o título que você quer, a obra que você precisa. loja.espiritismo.net. Lembrando sempre que os títulos que estão lá são revistos, né? Antes de serem colocados, são revistos, analisados pela nossa equipe. Então, são obras que a gente confia, são obras muito bacanas. Tenho certeza que serão boas para vocês também, E, claro, falando aqui, só um minuto, falando aqui do nosso sorteio. O sorteio será realizado amanhã, mas que as inscrições estão em abertas, né? O kit 1 pelo formulário, o kit 2 pelos comentários no Instagram. Mas, lembrando aqui, os kits são 2 kits iguais, contendo No Invisível de Leon Denis, O Livro dos Médiuns de Allan Kardec,
A Semente da Esperança, de Alexandre Pereira, pelo Espírito Antônio de Jesus, e 2 livros do Divaldo, pela Joana, Fonte de Luz e Ilumina-te. Participem, se inscrevam, tenho certeza que vai ser muito bom. E também não deixar de convidar todos, né, para estarem com a gente amanhã. Amanhã nosso evento continua, muita participação boa, muitas palestras, muitos momentos de perguntas e respostas. Tenho certeza que vocês vão gostar, que vocês vão aprender muito, como está sendo para mim e para todos nós que estamos aqui, vamos dizer assim, nos bastidores, operando esse evento. Então vamos para a nossa prece. A gente sempre pede, né, que quem sentir a vontade, que possa fazer a prece em conjunto conosco. E a vibração em conjunto, ela é sempre mais forte, né? Pessoas unidas em pensamento são sempre muito bem-vindas. Então, quem se sentir à vontade, que feche os olhos para a gente ter esse momento na presença de Jesus. Senhor Jesus, nós aqui nos colocamos, Mestre, na condição de servos prontos para o trabalho. Nos faculte a oportunidade do serviço, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do compartilhamento. Senhor Jesus, em mais um dia que se finaliza, com tantos corações unidos em preces, nós te agradecemos. Te agradecemos a bondade silenciosa e operante que nos trouxe até aqui e nos permite experimentar a luz do teu Evangelho, acolhendo-a no coração. Certos estamos, Senhor, de que dessa união que o Senhor nos permitiu, desse momento que o Senhor nos ofertou, sairemos fortalecidos, encorajados, com fé mais robusta, a fim de que nossa caminhada se dê em passos firmes, certos e incessantes, no rumo do bem e do amor. Esteja conosco, Jesus. E se porventura, Mestre, viermos a esquecer a Tua palavra santa, nos auxilia a lembrá-la ainda uma vez. Não nos deixe cair ainda uma vez nesses erros dos quais temos repetidamente caído. Esteja conosco, Jesus. Que assim seja. Meus amigos, excelente noite, excelente fim de sábado. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.